paz e bem a todos. Vamos iniciar mais um encontro, pedindo então a invocação do Espírito Santo, para que ele desça sobre cada uma de nós, para que ele desça sobre esse nosso encontro, que mesmo que esteja acontecendo cada um na sua casa, à distância, mas que a gente está fraternalmente conectados. Eu gosto, gente, de ler a oração do Espírito Santo, a invocação, no caso do Espírito Santo, do devocionário, nosso devocionário franciscano. Então, para quem tem, eu gosto dessa que está na página 240, porque a finalização dele é um pouco diferente do que aquele convencional que a gente costuma fazer. Mas para quem não tem, pode estar fazendo convencional, depois eu vou deixar a oração completa aí no grupo do WhatsApp. Então vamos lá? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Senhor, nosso Deus, que pela luz do Espírito Santo instruístes o coração dos vossos fiéis, fazei-nos doces ao mesmo Espírito, para apreciarmos o que é justo e nos alegrarmos sempre com a sua presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, o nosso encontro hoje tem como tema Regra e Vida da UFS. Então, antes da gente entender esse documento, a gente vai conceituar uma palavra. O que é regra? Bom, regra é aquilo que rege, é aquilo que dirige, é o agir em determinadas situações, É o comportamento em determinadas situações. Então, a regra nada mais é do que uma direção para a nossa vida. Então, regra e vida da UFS é uma direção para a ordem franciscana secular. Essa regra, ela é dividida em 4 partes. A primeira parte é a exortação que São Francisco deixou para nós. Então, essa exortação é o nosso prólogo. Esse prólogo é para aqueles que fazem a penitência e para aqueles que não fazem a penitência. Depois vem os capítulos, que são 3. O primeiro capítulo, Ordem Franciscana Secular. O segundo capítulo, que é a forma de vida. E o terceiro capítulo, que é a vida em fraternidade. Esses capítulos todos compõem 26 artigos. É isso mesmo, gente, artigos. Lembra que a gente está tratando de norma, de um regimento para a nossa vida. Então, podemos dizer assim, como se fosse uma legislação para a nossa vida. Depois que a gente faz todo esse período de formação, vocês estão na fase dos iniciantes, mas depois vocês vão para a etapa dos formandos, aí depois vocês vão professar, quando vocês tiverem certeza, daquilo que vocês querem. Então, a profissão é o quê? A gente professa a nossa regra, nosso estilo de vida, tá? E aí no material, na primeira página, tem algumas coisas bem interessantes. Eu coloquei uma introdução aí para vocês. Então vamos lá. Há mais de 800 anos, o Papa Inocêncio III aprovava a regra de vida escrita por São Francisco de Assis. Ora, que regra é essa naquela época? Na verdade, a gente já comentou isso em outros encontros. São Francisco, ele não achava que necessitava escrever uma regra. Porque onde está a nossa regra? No Evangelho. E a gente pode observar, no artigo 4, no capítulo 2, na forma de vida, que lá está falando que a nossa regra é o Evangelho. Então aqui fala, a regra e a vida dos franciscanos seculares é esta: observar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o exemplo de São Francisco de Assis. Então, na verdade, a nossa regra nada mais é do que os Evangelhos. E aonde estão os Evangelhos? Na Bíblia. Então, se a gente não tivesse nenhum documento, de qualquer forma, a gente já iria conseguir viver essa vida franciscana secular, segundo essa regra que São Francisco deixou para nós, porque ela está na Bíblia. Essa data que eu li para vocês fala ainda dos frades, Só que naquela época ele já estava começando a ter também os seguidores, que veio as Clarissas e logo em seguida a nossa. E a nossa ordem terceira, em qual nós fazemos a parte, ela foi aprovada pelo Papa Honório III
em 1221. Então nós somos, temos um carisma bem antigo. É até um dos motivos que a gente fala que nós não somos um mero movimento, uma mera pastoral. Primeiro porque nós temos uma regra, constituições, todas aprovadas pelo Vaticano, todas feitas, nós ainda fomos fundados pelo próprio Francisco de Assis, e somos, bem antigos, 800 anos. Começou na Itália, e olha até onde chegou, há 800 anos atrás, aqui no Brasil também. Então, para você ver que se não tivesse esse estilo de vida tão, marcante, tão forte, tão inspirador, nós já teríamos nos perdido aí nesse meio do caminho. Mas não, nós perpetuamos aqui até 800 anos e vamos muito mais. E o que é preciso para fazer parte dessa ordem? Gente, é preciso vocação. Não existe franciscano secular que não tenha vocação. Pode até ter, mas para você fazer parte da ordem, você precisa de vocação. O que é vocação? É um chamado de Deus. E para você ter certeza, que essa é a sua vocação, o que precisa? Da formação. Essa etapa que nós estamos fazendo. Vocês estão aí na etapa dos iniciantes, logo depois vocês vão fazer, o rito para passar para a próxima etapa de formanda, que é a etapa que eu estou, e depois vem a etapa, a profissão. Depois que eu tiver certeza de tudo aquilo que eu sei, falar, não, esse é o meu chamado, sempre orando para Deus, para saber se esse é realmente o seu chamado. Então, as respostas estão aí, os sinais estão aí, e aí finalmente eu vou professar a minha regra, professar, fazer a minha profissão. E nessa formação, nós vemos o quê? Formação humana, nós temos a formação humana, a formação cristã, a formação franciscana e a formação apostólico-secular. Tá? São esses 4 aspectos de formações que a gente vê. Tudo baseado o quê? Na doutrina do magistério da igreja, numa sociedade, na nossa regra, nas nossas constituições, nos documentos eclesiais e franciscanos. Então, tudo baseado nisso. Por isso que é importante a nossa formação. E é através dela que a gente vai conseguir na conversão diária para ter esse ideal de vida franciscano, tá bom? E outra também questão que eu acho interessante só de comentar aqui, rapidinho, é a questão dos nossos patronos. Apesar de Lucchesio e Boadona serem os primeiros franciscanos, eles eram camponeses, os nossos patronos são reis, que é o rei São Luís IX e a rainha Santa Isabel da Hungria. Aí alguém deve estar pensando, mas por quê, Se é injusto, os primeiros foram camponeses, não quiseram deixar os reis como os patronos. Gente, é necessário que vocês conheçam as histórias dos santos franciscanos, principalmente aqueles que têm uma forte ligação com a gente, tá? Então é bem interessante vocês conhecerem a história do São Luís IX e de Santa Isabel da Hungria, e vocês vão entender um pouco melhor por que eles foram escolhidos os nossos patronos. E também, se vocês forem olhar lá no artigo 1º do capítulo 1, lá da Ordem Franciscana Secular, está falando assim: entre as famílias espirituais suscitadas pelo Espírito Santo na Igreja, a família franciscana reúne todos aqueles membros do povo de Deus, leigos, religiosos e sacerdotes, que se sentem chamados pelo seguimento do Cristo, à maneira de São Francisco de Assis. Você vê que ser franciscano não depende de classe social, Não depende de raça, não depende de cor. Às vezes a gente tem que desmitificar algumas coisas. Algumas pessoas ainda entendem que todo franciscano tem que ter aquele que abre mão da sua riqueza, que é aquele que anda um pouquinho mais desarrumado, Aquele pobrezinho e tal. Não é bem assim, tá? Ainda mais para nós seculares. Então, o franciscanismo, ser franciscano secular é um chamado, e esse chamado pode acontecer na pessoa ali, mais, menor ali, que a gente costuma chamar esse nome, da pessoa mais pobre, quanto para a pessoa que é cheia de riqueza. Tanto é que os nossos patronos são um rei e uma rainha,
ou seja, naquela época, né, eram os que tinham mais riqueza disparadamente, né, que comandava toda uma região, e mesmo assim eles são nossos patronos, são reis e rainhas. São nossos patronos, são franciscanos. Então é interessante você conhecer as histórias deles para vocês entenderem e também entender que o chamado franciscano está para todos, tá bom? O que vai diferenciar é o estilo de vida que nós vivemos. Isso não quer dizer que é a riqueza ou a classe social nem nada, tá? É a forma como vivemos. Tanto é que aqui no segundo parágrafo pode dizer que fizeram pobres por amor de Cristo, quando eles se tratam desse rei e dessa rainha, tá? Então agora entrando um pouco, vamos entrar realmente no documento, vamos começar com essa parte da exortação, dos que fazem penitência e dos que não fazem penitência. A primeira coisa que eu observei quando eu fui ler, que esse realmente é o documento que Francisco deixou para nós. Então a primeira coisa que eu observei é o tanto de referências da Bíblia que tem. Então daí a gente percebe, Francisco não tirou nada assim da cabeça dele, eu vou inventar aqui uma coisa qualquer, vou colocar aqui, o pessoal tá me seguindo mesmo, todo mundo vai me seguir. Gente, tudo isso é baseado nos evangelhos. Você vê o tanto de referência do evangelho que tem. Ó, tem um trecho aqui do primeiro parágrafo que eu destaquei. Amam o seu próximo para si mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 39. É o evangelho. E odeiam o próprio corpo com seus vícios e pecados, e que recebem o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e fazem dignos frutos de penitência. Quão felizes são estes e estas que assim agirem e perseverarem até o fim, porque sobre eles repousará o Espírito do Senhor. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Outra referência bíblica. Então você vê que realmente o nosso estilo de vida tem um embasamento, né? Que é aquele que eu vou estar sempre aqui reforçando, que vocês vão ouvir ainda muito na formação, quando se formarem, e é o quê? Os evangelhos, né? A Bíblia, a doutrina da nossa igreja. Você vê que esse capítulo, a primeira coisa que eu lembrei aqui é a Eucaristia, né? Para você ter a Eucaristia, você não pode ter vício, não pode estar em pecado grave para você receber a Eucaristia. Então aqui nada mais fala do que a doutrina da nossa igreja, que é baseada na Bíblia. Então aí, no decorrer do texto, você vai ver que são várias referências bíblicas. Não tenha um parágrafo que não tenha uma referência bíblica. E aí no final, ele ainda fala, né? Pai, quero que onde eu estou, eles estejam comigo para que vejam a minha glória. Outra referência bíblica. No teu reino, referência bíblica. Amém. Então, isso daqui ele não tirou da cabeça, ele inventou algo. Não, tem uma referência, tá? E dos que não fazem penitência, é o contrário do que faz, né? Eu não vou ler aqui na íntegra, eu espero que todos já tenham lido, né, esse documento, e quem não leu, vai ficar aí para casa para ler depois. Então ele começa falando, todos aqueles que não vivem em espírito de penitência e não recebem o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e praticam vícios e pecados, e aí continua falando ao contrário do que aquele que fazem a penitência. E no final ele fala, ao conhecimento de todos aqueles que chegaram a esta carta, então isso aqui é uma carta que Francisco deixou para nós, rogamos por aquele amor que é Deus, referência bíblica, e que recebe benignamente estas palavras odoríficas de nosso Senhor Jesus Cristo. E os que não fizerem terão de prestar contas do juízo final, perante o tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo referência bíblica. Então ele não inventou nada. Tudo referência bíblica, principalmente dos evangelhos. Então esse é o documento que ele deixou para nós. E aí, mais recentemente, né, foi organizado a regra de uma forma bem mais bonitinha, que é aquele livrinho amarelinho, né, que vocês, a maioria já recebeu. Eu acho que o pessoal do Santo Antônio ainda não recebeu, mas vão receber.
também. E também a regra está disponível no site da Ordem Franciscana, então, da UFS, o Nacional. Então não é difícil, né? Na verdade, esse material que eu deixei para vocês já é a regra. Então vocês veem que não é de difícil acesso. E aí foi organizado mais bonitinho de uns tempos pra cá. Vocês lembram que a gente comemorou, se não me engano foi ano passado, os 40 anos da regra, que é justamente essa regra. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela, dos capítulos. Eu não vou ler tudo, conforme eu falei, eu deixei o material disponível aí pra vocês. Eu espero que vocês já tenham lido. Mas a gente vai falar de alguns principais pontos. Então, o primeiro capítulo fala basicamente da ordem, né? Para quem vem a ordem, que é o primeiro artigo que a gente lê, né? Que falando que é para todos aqueles que são vocacionados, sem distinção. E o importante aqui, o terceiro artigo, eu acho interessante, né? A gente falar, apresente a regra após, eu não sei muito bem falar esse nome, Memoriale Proposite 1221, e após as regras aprovadas pelos Summos Pontífices Nicolau IV e Leão XIII, adapta a ordem franciscana secular às exigências e expectativas da Santa Igreja nesses tempos de acentuadas mudanças. A sua interpretação compete à Santa Sé e a aplicação será feita pelas constituições gerais e por estatutos particulares. Então, novamente reforçando que nós não somos um mero movimento, né, uma mera pastoral. Nós temos constituição, nós temos estatutos, nós temos regras que são seguidas, tá bom? E o capítulo 2 fala da forma de vida. Nesse capítulo 2, você vai observar que esses artigos falam principalmente de comportamentos ideais, do comportamento individual, de sociedade e familiar. Então, por exemplo, no final aí do quarto capítulo, você fala, os franciscanos seculares se empenham sobretudo a leitura assídua do Evangelho, passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. Eu confesso para vocês que eu ainda tenho que me habituar a isso, né? A essa leitura mais assídua do Evangelho. Então aí entra a minha conversão diária, né? De estar aí tentando me aprofundar nesses evangelhos. Mas a nossa regra é basicamente isso, e ele reforça aqui novamente. No artigo 6, né, tem outra coisa interessante aqui que fala também, que eu acho interessante frisar. Inspirados por São Francisco e com ele chamado a restaurar a Igreja, empenhem-se em viver em comunhão plena com o Papa, os bispos e os sacerdotes. Gente, São Francisco ele era muito católico, muito obediente à Igreja. Então nós, franciscanos seculares, também temos que ser. E nós vivemos em plena comunhão com o Papa, os bispos e os sacerdotes. Um franciscano secular, ele precisa ser um bom católico, tá? Promovendo um confiante e aberto diálogo de fecundidade e riqueza apostólica. Diversas vezes, uma palavra que a gente vê aqui vai ser o diálogo, né? Franciscanos, eles prezam muito por isso, nós temos que prezar muito por isso, o diálogo. E no artigo 7, ele fala um pouquinho sobre essa conversão, que a gente fala muito, que é a conversão diária. Aí ele fala também sobre a Eucaristia, sobre a Virgem Maria. Lá no artigo 11, né, tem uma questão interessante que eu coloquei aqui também, que é o que geralmente a gente sempre tem que desmitificar um pouquinho para o pessoal que não conhece tanto assim, né, tão profundamente o franciscano. Franciscano secular procure no desapego e no uso um justo relacionamento com bens temporais, simplificando as próprias exigências materiais. Estejam, pois, conscientes de que, segundo o Evangelho, são administradores de bens recebidos em favor dos filhos de Deus. Então você vê que em nenhum momento aqui fala que você precisa, né, andar desleixado, que você precisa ser pobre, igual o povo fala, né? O povo te vê andando aí de carro, mas São Franciscano andando de carro, eu já ouvi isso por aí, não pra mim, mas eu já vi depoimentos por aí sabe? Desse mito que o pessoal tem, né? Ai,
como fala, má informação que o pessoal tem. Não é isso. Nós temos que ser administradores do bem, saber usar isso, ter simplicidade. É aquela questão que a gente sempre fala. É necessário, às vezes, eu ter 10 calça jeans no meu armário? Será que 5 não suple a minha necessidade? Né? Porque outras 5 posso estar ajudando alguém que precise mais. Então, essa administração dos bens que a gente faz. Se vocês lerem a história dos nossos patronos, né, os reis, vocês vão ver que eles tinham muito, mas eles souberam administrar bem, principalmente compartilhando com aqueles que mais precisavam. Então, é essa a ideia, né? E o artigo 13. O sentido da fraternidade os tornará dispostos a igualar-se com alegria em todos os homens, especialmente aos mais pequeninos, para as quais procurarão criar condições de vida dignas de criaturas remidas por Cristo. Então, isso complementa o que eu falei, né? Esse é um comportamento de sociedade. A gente sempre está prezando por aqueles pelos menores, né? Que aqui a gente chama muito, que utiliza muito esse nome, pequeninos. E o artigo 15. Estejam presentes pelo testemunho da própria vida humana, bem como por iniciativas corajosas, quer individuais, quer comunitárias, na promoção da justiça, particularmente no âmbito da vida pública, comprometendo-se com opções concretas e coerentes em sua fé. Então, todas as nossas decisões de sociedade, elas têm que ser coerentes com a nossa fé, com o nosso estilo, né, de vida que a gente professa. Inclusive, esse artigo, recentemente saiu uma publicação, né, baseada nesse artigo, falando para nós, franciscanos, sermos mais solidários, principalmente nessa situação de pandemia. Eu, inclusive, compartilhei esse artigo nos grupos oficiais, né? Então, é baseado nesse artigo 15. E o artigo de 19, que eu acho importantíssimo, que eu vejo, na verdade, isso é importante para qualquer cristão, mas eu vejo que se perde muito, principalmente em tempos que a gente está vivendo, e eu já vi até franciscanos perdidos, né, nesse requisito, devido a tudo que nós vivemos, uma divisão ideológica, a essa pandemia, a gente vive muito isso. Então, como portadores de paz, lembre-se de que ela deve ser construída incessantemente. Procurem os caminhos da unidade dos entendimentos fraternos mediante o diálogo, confiantes na presença do germe divino que existe no homem e na força transformadora do amor e do perdão. Gente, a gente sempre tem que estar portando a paz, o diálogo. Então, antes da gente fazer alguma coisa, a gente tem que refletir. Eu tive isso muito nessa quaresma, né? Eu peguei isso muito para minha reflexão. Será que vamos trazer para o mundo totalmente atualizado do que a gente está vivendo? Será que o que eu posto, essa minha postagem, é necessária? Né? Será que ela vai trazer uma paz, ela vai trazer um diálogo, ou ela vai despertar um ódio, né? Ela vai despertar algum outro sentimento negativo nas pessoas? Então a gente tem que observar muito isso. Às vezes a gente vê uma postagem e fica bravo, né? Irritado, quer ir lá responder, mas às vezes não vale a pena. Será que isso vai trazer alguma coisa, vai trazer algum resultado? Eu vou conseguir fazer a pessoa mudar de ideia, ou eu só vou gerar ali mais discussões e mais discussões? Então tudo isso a gente tem que ver. Eu dei um exemplo moderno, mas isso é para nossa vida toda, no nosso trabalho, na nossa família, né? Outro dia eu vi uma coisa que eu achei assim bem contraditória a esse artigo, e eu tava num grupo franciscano. Aí o cara tinha lá, né? Cala a boca, Bolsonaro. Então, assim, muitas das atitudes do nosso presidente atual não estão coerentes, né, com o que nós franciscanos pregam. Mas será que eu, colocando um manifesto desse, né, com essa palavra, cala a boca, porque o que é essa palavra cala a boca? A gente tem que refletir muito bem. Ela traz sentimentos negativos, né, se você for observar bem. Quando eu mando uma outra pessoa calar a boca, qual que é a reação das pessoas que estão na nossa volta? Geralmente elas vão olhar pra gente com maus olhos, né? Elas vão interpretar que a gente está sendo o quê? Desrespeitoso, independente de quem a gente esteja mandando calar a boca. Então, isso não vai gerar um sentimento bom.
Então, isso não quer dizer que a gente tenha que ser omisso a algumas situações, mas é saber, com sabedoria, né, fazer isso, né? Porque, com certeza, usando certos palavreados, postando certas coisas, a gente não vai estar portando paz. Eu lembrei desse exemplo aqui agora, né? Então, porque nem tudo que a gente faz, mesmo que a gente ache que está fazendo certo, a gente vai estar sendo portadores de paz e portadores de diálogo, né? Então a gente tem que pensar muito bem antes da gente colocar certas situações, por mais que a gente se ache certo. Eu acho que isso é o mais difícil, é um artigo, um dos mais difíceis diante, né, de tudo isso que a gente, do mundo moderno. E aí, a vida em fraternidade. Ele finaliza aqui o artigo. No artigo 22, a fraternidade local deve ser elegida canonicamente e assim ela se torna a célula primeira de toda a ordem e um sinal visível da igreja. Comunidade de amor. Ela deve ser ambiente privilegiado para desenvolver o sentimento eclesial e a vocação franciscana, e ainda para animar a vida apostólica de seus membros. Então a fraternidade ela tem um papel importante, né? É através dela que a gente vai estar aí formando, que vai ser dessa forma, né, da gente estar manifestando esse sentimento em nós, da gente viver essa nossa vocação. Tanto é que não existe franciscano sozinho, só existe franciscano que vive em fraternidade. Não é à toa que a gente tem um capítulo todo dedicado à vida em fraternidade, tá? Então, eu não gosto de ir para fraternidade, mas lá em casa eu leio todos os documentos, mas eu nunca participo do lazer, eu nunca participo dos estudos. Isso não é ser franciscano. Um bom franciscano vive em fraternidade, tá? Na verdade, o franciscano ele precisa viver em fraternidade. E aí a gente tem um artigo que fala, né, da profissão da regra. E tudo, gente, tem normas. A partir do momento que você professa, aqui na nossa regra está falando que é um compromisso perpétuo. E também fala que até para você se afastar da regra, existe uma norma. E ele finaliza aqui, né, da seguinte forma: em sinal concreto de comunhão e de corresponsabilidade, os conselhos nos diversos níveis, de acordo com a Constituição, solicitarão aos superiores das quatro famílias franciscanas religiosas, franciscanas, as quais destes séculos a fraternidade secular está ligada. Então, nós somos uma família só. Lembra que a gente já comentou sobre isso, né? Primeira, segunda e terceira ordem. E aqui dá para entender um pouquinho melhor. E essas famílias, né? Essas outras famílias, elas são responsáveis também pela nossa assistência espiritual. E aí, para favorecer a fidelidade ao carisma e a observância da regra, para se ter maiores auxílios na vida em fraternidade, o ministro ou presidente, de acordo com seu conselho, seja solícito em pedir periodicamente a visita pastoral aos competentes superiores religiosos e também a visita fraterna aos responsáveis de nível superior, segundo as constituições. Então, gente, esse encontro é só para a gente conhecer um pouquinho mais, né, sobre esse documento. Que é interessante a gente conhecer na nossa formação, seja na fase iniciante, o caminho que nós estamos seguindo, né? O que nós vamos professar lá na frente. A importância dessa formação, de conhecer esses documentos, para a gente realmente professar certinho. Vocês ainda estão um pouco longe da profissão, mas é interessante já começar a entender que regras são essas, até porque as nossas formações são baseadas, né, também nessa regra franciscana, é baseada no Evangelho. E aí, no grupo, vamos continuar, né, o nosso encontro, o nosso debate, refletindo um pouquinho sobre essa regra, né? Então, vamos tirar dúvidas aí no grupo, vamos debater em relação a esse assunto. Eu quero saber de vocês quais são os pontos mais interessantes que vocês acharam dessa regra, o que vocês acham que vocês já têm, né? Que tem alguma coisa que você eu já me identifico com isso, né?
Então eu já tenho isso. Dos pontos que vocês leram, dos pontos que a gente discutiu aqui, eu discuti os principais pontos, vocês veem que o vídeo já tá até um pouco grande. Então se fosse discutir artigo por artigo, demoraria muito. Na verdade, essa discussão já tem formas de formações, né? No núcleo Frei Gravão nós já iniciamos essa formação da regra, onde a gente vê artigo por artigo. Então, assim, eu quero saber de vocês o que vocês acharam, o que vocês acharam difíceis, né? O que vocês acham de a gente ter uma regra formada a seguir, se vocês acham que facilita, se vocês se sentem pressionados. Eu quero que a gente debata um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, até o grupo aí pra gente poder debater. Então, vamos continuar esse encontro aí no grupo e finalizar o encontro aí no grupo do WhatsApp. Paz e bem.